Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um culto de avivamento. Seja muito bem-vindo à casa do seu Pai. E eu queria convidar a você que pode ficar de joelhos. Eu queria que a gente se colocasse de joelhos nesse momento. Se você pode, se não há nenhum impedimento para si, eu gostaria que você se ajoelhasse agora, que você se colocasse diante do Senhor. Ou que você pudesse ter agora um tempo com o Senhor. A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, antes de tudo, pois, façam orações, súplicas, ações de graças por todos aqueles que estão investidos em autoridade. Sabe, a palavra de Deus nos exorta a clamar pelas autoridades. E eu quero que, se você pode agora, comece a abençoar agora o teu chefe do teu emprego. Sabe, eu tenho no meu coração, começa a orar agora pela essa autoridade do teu emprego. Começa agora a orar aquilo que você quer para você, começa a orar para ele. Sabe, aquela pessoa, o presidente dessa nação que você pisa, que nós bebemos dessa água, que comemos dessa comida. Começa a abençoar as autoridades dessa nação. Começa a clamar agora por esse lugar. Começa a clamar agora por essa nação. Começa a colocar o primeiro-ministro, as autoridades desse lugar. Começa a orar agora. E aquilo que está no seu coração para si, comece a declarar para eles. Oh Pai, nós cremos no poder da sua palavra. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem nos confiado um tempo de crescimento, como disse o pastor Gleison, Pai. E também tem nos confiado um tempo de oração, nos chamados, Pai, para orar mais. Por isso nós nos colocamos, Pai, agora de joelho. Oh, de quem o Senhor toma o nome, de toda a família no céu e na terra. Assim como o apóstolo Paulo se colocou de joelhos, Pai, ele disse que orou pelas igrejas, orou, Senhor, por aqueles que estavam investidos de autoridade. Nós clamamos agora e colocamos, Pai, essa nação. Oramos pelo presidente dessa nação, oramos pelo primeiro-ministro, oramos, Pai, pelas câmaras, pelas juntas de freguesia, por cada conselho, Pai, dessa nação. Nós colocamos agora, Senhor, aqueles que são nossos chefes, nossos coordenadores, nossos patrões, nossos supervisores, Pai, aqueles que estão sobre autoridade. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, a Tua graça, o Teu favor, portas abertas, que haja salvação na vida deles, que haja, Pai, o Teu coração, o Teu Espírito, Pai, podendo ser tocando o coração, Pai. Oh, Senhor, com todo respeito nós oramos pelas autoridades e com todo respeito nós colocamos o primeiro-ministro. Com todo respeito nós oramos, Pai, invocamos para que sejam encharcados, ensopados mesmo, Pai, pelo Teu amor. Que eles sejam encharcados pelo poder do Teu Espírito. Pai, nós cremos numa unção e num clamor que está no seu coração acerca dessa nação. Pai, nós cremos num clamor do Teu Espírito, Pai, por cada pessoa dessa nação. Nós cremos, Pai, que existe um clamor, que há, Senhor, uma graça, Pai, para que a Tua unção e o poder do Teu Evangelho seja expandido pela Europa. Nós cremos que há um poder, Senhor, de salvação, que vai tocar em cada canto dessa nação. Nós cremos que há um poder de vida, de saúde, de graça, de poder, de milagres, tocando em cada canto, em cada cidadezinha, em cada, Senhor, vilarejo. Pai, nós cremos na autoridade do nome de Jesus Cristo, que existe um poder de expansão do Evangelho. Nós cremos no poder do Espírito, que existe, Pai, uma graça salvadora, uma graça resgatadora, uma graça que atrai o perdido, uma graça que atrai o não salvo, uma graça que atrai, Senhor,
aquele que está nas drogas, aquele que está no vício, aquele, Pai, que vive numa casa cheia de brigas. Senhor, aquele que está desesperado, aquele que não te conhece. Senhor, nós colocamos agora, intercedemos, Pai, pela graça salvadora que diz na sua palavra. E assim como oramos pelas autoridades dessa nação, abençoamos, Pai, cada autoridade dessa nação. Nós declaramos, Pai, que nós estamos aqui porque cremos, Pai, como filhos de Deus, que vamos tocar em vidas nessa nação. E pessoas serão transformadas, vidas serão salvas, pais se convertendo ao coração dos filhos, filhos se convertendo ao coração dos pais. Senhor, esposas se convertendo aos corações de maridos, maridos com o coração rendido às esposas. Senhor, harmonia nos lares dessa nação portuguesa, harmonia nas casas. Senhor, jovens largando, Senhor, os vícios, jovens tendo experiências contigo. Senhor, nós cremos num tempo de salvação, nós cremos num tempo de salvação, nós cremos num tempo de salvação sobre a nação, Pai. Nós cremos, Pai, em cada vilarejo, em cada vila, em cada cidade, em cada conselho, em cada freguesia. Senhor, nós cremos na expansão do poder do Evangelho, Pai. O poder da graça, o poder que foi derramado através da ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Nós cremos que há um poder de ressurreição. Senhor, que vai ressuscitar os jovens dessa nação. Vai ressuscitar, Senhor, chefes aqui, Senhor, patrões aqui. Existem autoridades sendo tocadas pelo poder da intercessão. Nós geramos agora, Senhor, existe salvação nos nossos trabalhos, existe salvação, Pai, por onde passarmos, e nós cremos que seremos agentes dessas salvações. Em nome de Jesus, nós geramos um tempo poderoso, Pai. Um tempo onde maridos se convertem. Um tempo onde esposas, Pai, são totalmente guiadas pelo Teu Espírito e ganham maridos sem palavra alguma. Senhor, nós geramos, Senhor, milagres instantâneos, Pai. Milagres instantâneos. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas. Senhor, nós geramos um tempo de salvação, mas também de curas. Curas, Pai, curas que pessoas vão ouvir. Só podia ser Deus. Existe um Deus que cura, existe um Deus que sara, existe um Deus que restaura. Nós não somos uma religião, nós somos a igreja, nós somos os filhos de Deus, separados como embaixadores nessa nação. Nós somos embaixadores nessa nação, nós somos embaixadores nessa nação, de um reino poderoso, de um reino de glória, de um reino de vitória. Senhor, e nós agora cremos. E nós geramos em oração, Pai, esse crescimento, esse avanço, Pai, do Evangelho, mas também das nossas vidas. Senhor, eu vejo, Pai, pelo poder do Espírito, Senhor, levantando a Tua igreja com a palavra da salvação, com a palavra da reconciliação, com a palavra da vida, Pai. Em nome de Jesus, na ousadia e na intrepidez do Espírito, Pai. Uma igreja fortalecida no Senhor, fortalecida na força do Seu poder. Pai, e nós traremos toda a honra, Pai. Nós traremos toda a glória. Nós traremos todo o louvor para o Senhor, Pai. Porque só Tu és digno. Só o Senhor é digno. Recebe a honra, Pai. Recebe a glória, Senhor. Recebe o louvor, Pai. Eis-nos aqui como instrumentos. Queremos que as nossas mãos sejam as Tuas, que os nossos braços sejam
sejam os teus, que as nossas pernas, Pai, nossos olhos possam realmente transparecer o teu amor, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia, se você trouxe ela. Aleluia. E eu quero dividir com vocês o que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu creio que vai ser poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Obrigadíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, se você pode abrir lá, por favor. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. Eu queria que você lesse esses versículos com toda a reverência no teu coração. Hebreus, capítulo 11. A Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza. Diga certeza, por favor. Mais uma vez, repita essa palavra. Mais uma vez, por favor. Das coisas que se esperam e a convicção. Repita essa palavra, por favor. Convicção. Mais uma vez. Mais uma vez. Aleluia. De fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo criado, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, presta atenção bem nesse verso agora, por favor. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, diga é necessário, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu vou ler novamente o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Queria te dar uns minutinhos, uns segundinhos, para meditar só nessa locução. Sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Impossível. Se existe algo impossível, a Bíblia diz que ocorre quando não se tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele
que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, creia que Ele é galardoador ou presenteador daquele que o busca. Porque sem fé. O que eu quero compartilhar conosco, com vocês nessa noite, é exatamente isso. Para que possamos refletir um pouco a importância da fé. A importância de conectarmos tudo que fazemos com a fé. É a fé que vai agradar a Deus. Por quê? Porque sem ela, sem fé, é impossível agradar a Deus. Todo o contexto da nossa vida precisa ser incluído fé. A fé, ela vai criar aquilo que não existe. Por quê? Porque a fé não é natural. A fé que aqui o escritor de Hebreus está a trazer, que esses homens dessa galeria, Abel, como Abraão, como tantos outros andaram, não foi uma fé natural. Quando eu digo natural, pelo que a palavra de Deus nos ensina, é uma fé que não sai da mente. Não é uma fé física, não é uma fé humana, não é uma fé que tem sentido através do acreditar em algo que eu posso tocar, ou em algo que eu posso ver, ou em algo que eu posso, às vezes, até entender com a minha própria mente humana. Mas o acreditar, a fé que Hebreus nos ensina, é uma fé sobrenatural. É uma fé que vai além da nossa mente. Por isso que fé, pelo que a Bíblia ensina, não é um pensamento positivo. Porque a fé que a Bíblia nos ensina não é uma crença que sai daqui, mas é uma crença que sai do coração. A fé que a Bíblia nos ensina é uma fé com o coração. Com o coração. Romanos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Ele diz, no verso 9, se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Porque a fé da palavra de Deus, ela precisa ser acreditada, crida, recebida no coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos perceber isso. Abacuque, ele vai dizer no capítulo 2, no versículo 4, o meu justo vive pela fé. O justo vive. Toda a nossa vida, irmãos, está resumida dentro de fé. Toda a nossa vida é gerada na fé. Nós nascemos por fé. Nós vivemos por fé. Nós andamos por fé. Nós falamos por fé. Nós levantamos cada dia e respiramos pela fé. É a fé que precisa ser a base do seu dia. É a fé que precisa ser aquilo que move, que gera, que é o motor da sua existência, do seu dia a dia. Por quê? Porque sem fé, ou seja, aonde não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Mas quando se tem fé, você vai andar, não aqui, mas você vai andar pelo poder da palavra. A fé, ela traz você para falar algo também. Porque ela crê no coração. Você ouve a palavra, acredita, não aqui às vezes, porque a mente não consegue
ter uma lógica. Muitas vezes, coisas que nós lemos na palavra, você fica, como que alguém pode andar sobre as águas? Como que pães multiplicaram-se, peixe? A mente não comporta. Mas o coração acredita. Amém? Então, por causa que o coração acredita, Deus não para aí. Ele diz, olha, o seu coração acredita, mas a sua boca tem que estar alinhada com aquilo que crê o seu coração. Aleluia, aleluia. Hebreus ainda, no capítulo 4. No capítulo 3, primeiro de Hebreus, ele diz assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A Bíblia nos deu um apóstolo e sumo sacerdote. Eu não sei se você percebe essas palavras, mas ele está falando aqui da posição de Jesus Cristo nos céus, à direita do Pai. Jesus Cristo, ele derrotou Satanás. A Bíblia diz que o Filho de Deus, ele, quando subiu aquela cruz, foi sepultado, morreu, foi sepultado, ressuscitou. A Bíblia diz que ali ele estava derrotando Satanás. Porque ele estava carregando sobre ele mesmo os nossos pecados. A nossa redenção aconteceu naquele momento ali. Jesus Cristo tomando sobre si os nossos pecados. Mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi assentar à destra de Deus. E quando ele senta à destra de Deus, ele toma uma posição, um lugar de ser aquele que vai intermediar agora a nossa comunhão com o Pai. Ele é o sumo sacerdote. Ou seja, ele está lá em cima, mas ele intercede por nós. Ele está à destra do Pai, mas ele está lá com os cravos ainda, assim, vamos colocar assim, os buracos ali, as marcas, as cicatrizes nas mãos. Ele está lá e ele sabe que ele fez aquilo por nós, ele tem consciência disso, mas a Bíblia diz aqui, olha, ele é o sumo sacerdote. Ou seja, ele está à destra do Pai, com a finalidade de interceder por vocês, lembrando daquilo que ele fez lá na cruz. Mas ele não parou a frase aí, ele diz assim, que ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Quando nós falamos que sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia vai nos ensinar que existe fé quando eu acolho a palavra de Deus, que a minha mente às vezes não entende, mas o meu coração crê. E isso precisa agora ter o resultado saindo da minha boca. Por quê? Porque eu tenho um sumo sacerdote que vai assegurar a confissão. Aquele que vai respaldar a confissão. Agora, a sua boca precisa ser aberta. Você precisa falar aquilo que vai concordar com aquilo que o próprio Cristo já fez por si. O próprio Cristo te redimiu do poder das trevas. O próprio Jesus Cristo está assentado à destra de Deus e te redimiu do império da morte. O próprio Cristo fez algo por ti. Ele diz, olha, ele apagou os teus pecados, ele perdoou as suas iniquidades, ele te sarou das enfermidades, ele te colocou agora numa posição de filho, ele te deu agora o próprio Espírito dele, colocou em si o teu Espírito, o próprio Espírito, e ele chama-te agora de filho. Agora és filho, chamado sacerdócio real, chamado agora nação santa. Agora és propriedade exclusiva de Deus. Agora eu e você, nós, precisamos trazer o que Ele fez para nós, lá no passado, para o presente.
eu agora, como filho de Deus, preciso pegar aquilo que Ele fez lá atrás para mim e colocar agora no meu presente. Porque Ele é o Deus que trabalhou no ontem, mas Ele é o Deus que trabalha no hoje. Ele é o Deus que operou ontem, mas Ele é o Deus que trabalha no hoje. E como Ele vai trabalhar no hoje? Através da minha confissão. Porque a fé, ela opera por aquilo que você fala. A fala ou a sua confissão, ela demonstra aquilo que você está crendo. Aquilo que você está crendo é demonstrado por aquilo que você está dizendo. Aquilo que você está dizendo está reafirmando. Reafirmando aquilo que você está crendo. É por isso que ele vai dizer assim, o escritor de Hebreus, retenhamos a nossa confissão. Retenhamos. Reter a confissão significa reafirmar aquilo que se diz. Se eu retenho a confissão, eu agarro não aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que a palavra diz. Porque o escritor disse, retenhamos, segure, agarre o que a Bíblia diz. Se creres que a Bíblia é a palavra de Deus, agarre o que ela diz. Se acreditas naquilo que a palavra de Deus diz, se você acredita, pessoas podem não acreditar, mas se acreditas, seguras aquilo que ela diz. Porque se segurares a palavra, vai andar sobre as águas. Vai ver multiplicação de pães. Vai ver multiplicação de peixes. Vai ver portas que não existiam se abrindo. Vai ver milagres extraordinários. Vai ver o sobrenatural. Porque a sua fé está respaldada não na sua mente, mas naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra é poderosa. A palavra é viva. E por isso que eu posso crer na palavra. A Bíblia diz, o Senhor é a tua luz. O que você diz? O que tu dizes? Quando a Bíblia diz isso? O Senhor é a minha luz. A Bíblia diz, Deus é meu refúgio e a minha fortaleza. O que tu dizes? A Bíblia diz, o Senhor é a minha rocha e a minha salvação. O que tu dizes? A Bíblia diz em Isaías 53:4, certamente Ele tomou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades. O que tu dizes? Boa! A Bíblia diz, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que tu dizes? Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. O que tu dizes? Mais alto, irmãos. Ele, meu refúgio, fortaleza, nele eu confiarei. Boa! Uau! Aleluia! 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 Preciso falar aquilo que a Bíblia diz, preciso dizer aquilo que está escrito. Porque quando eu falo aquilo que está escrito, eu não estou andando naquilo que eu estou a pensar, mas eu vou andar naquilo que eu estou a crer. Porque quando eu creio no que a Bíblia diz, eu vou ter aquilo que a Bíblia diz. Porque não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que acreditamos. E se acreditamos no que a Bíblia diz, precisamos falar o que a Bíblia diz. Filipenses 4, ele diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas todas as vossas petições diante dele. E o que tu dizes? Minhas petições e minhas súplicas. Aleluia! Aleluia!
Aleluia, aleluia. A Bíblia diz em Filipenses: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. O que tu dizes? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que tudo pedimos ou imaginamos, que opera em nós. Boa! Aleluia! Precisamos falar a palavra. Aleluia. O salmista, ele diz assim: eu levanto, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. O que tu vai dizer antes de dormires? Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Boa! Aleluia! Aleluia! O salmista, ele diz que logo ao alvorecer da alva, ele já começa a levantar as mãos e orar. Esse eu estou parafraseando, porque eu também não sei, mas eu gosto dele. Então eu sei, irmãos, que quando a gente precisa entender que quando você levanta as mãos e começa a orar, você tem um Pai no trono que está a ouvir. Porque Ele ouve aquilo que Ele mesmo diz. Ele tem segurança naquilo que Ele mesmo falou. Porque o próprio Deus vela pela sua palavra para... Boa. Deus está velando pela palavra dEle. A palavra dEle é digna de toda aceitação. A palavra dEle é poderosa, é viva, é eficaz. E essa palavra está trabalhando agora em nosso favor. Porque a palavra cria realidade. A Bíblia diz em Hebreus 11, eu quero que você volte lá, por favor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Espera aí, que agora vocês... Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sabe que certeza e convicção é algo que você não toca? Certeza é abstrato. Convicção não tem como eu segurar, não é concreto. Certeza, convicção, não tem como segurar. Deixa eu segurar a certeza. É abstrato. Por isso que, às vezes, ela pode querer se esvair, sair. Por quê? Porque eu não tenho como segurar a certeza. Eu não tenho como agarrar a convicção, naturalmente falando. Porque é abstrato, não é concreto. Mas a certeza é a fé. A convicção é a fé. Fé é o quê? É certeza. Fé é o quê? É convicção. Fé é crença segura. Convicção, certeza, fé. É isso. Agora, não é concreto. Não é algo que eu tenho como segurar. Não é algo que eu tenho como naturalmente guardar. É certeza. É convicção. Você não tem como segurar, guardar, comprar. É abstrato. Mas ele diz que, com certeza e com convicção, eu e você vamos agradar a Deus. Com certeza, com convicção. Agora, essa certeza e essa convicção, ela precisa de uma base. Assim como Pedro precisou, andando sobre as águas. Com certeza. Vamos refletir um bocadinho. Aonde eu preciso enxertar certeza? Aonde eu preciso enxertar convicção? Aonde eu preciso falar certeza? Aonde eu preciso falar convicção? Se é quando eu acordo de manhã, por quê? Porque eu ainda não sei aquilo que vai acontecer, mas eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Então, o que eu vou dizer?
O que eu vou dizer? O que você diz? Aleluia. Palavra na boca. Palavra na boca. Palavra na boca. Falando aquilo que a Bíblia diz. Não é um pensamento positivo, mas é fé na palavra de Deus. É certeza naquilo que ela diz. É convicção naquilo que ela diz. É confiança. Fé é confiança. Confiança no que a Bíblia diz. Acreditar. Sabe que teve às vezes que eu pegava a palavra e colocava ela perto da minha cabeça, quando eu ia dormia ali com a Bíblia do lado, porque às vezes eu ia ter prova de matemática. Eu lembrei disso esses dias. E eu sempre fui muito mal em matemática. E eu colocava a Bíblia ali, porque eu falei, olha, a palavra de Deus é poderosa. Eu vou agarrar ela para ver se ajuda aqui na minha cabeça. Irmãos, coisa de menina, achando que coisa... Mas era uma fé que eu tinha. E eu ia confiante, e eu colocava a Bíblia dentro da minha mochila, da minha mala. Porque eu falei, se eu tiver com a palavra de Deus, vai me ajudar. Eu vou estar com a palavra. Isso é o que, irmãos? É agarrar a palavra. É confiança na palavra. É crer naquilo que a palavra pode fazer por você. Porque a palavra é poderosa. Agarrar ela. Ao ponto que o hábito de levar a Bíblia para a escola e colocar na minha mala, teve uma altura da vida que como é que fala, que guarda o sábado, uma colega que guardava o sábado. Isso. E ela foi começando, você que está aí, às vezes eu vejo você mexer na Bíblia, que às vezes na hora do recreio, do intervalo, eu mexia na Bíblia, lia um bocadinho, e eles, por causa de me ver com a Bíblia, ela falou, tu entendes isso? Porque o meu namorado começou a guardar o sábado, e aí agora eu não sei se também devo guardar, ela começou a visitar, enfim, já estava... Aí eu falei, olha, se tens um tempo, senta aqui, que eu vou começar a te mostrar. E eu comecei a mostrar o que Jesus falava sobre o sábado. Por quê? Porque a palavra estava perto de mim. Mas não só fisicamente ali no concreto, mas estava no meu coração. Eu queria falar para outras pessoas isso. Assim como eu cria para melhorar numa prova de matemática, dormindo com a Bíblia ali do lado. Quantas vezes a minha Bíblia já teve que mudar a capa, porque ficava amassada. Porque eu ficava levando ela para vários lugares, porque eu dormia com a Bíblia. Crer no que a Bíblia diz. Agarrar a palavra de Deus. Porque pela fé, a Bíblia diz que os mundos foram criados. O universo veio a existir. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, disse. O próprio Deus teve que falar. Disse Deus, haja luz. E o que aconteceu, irmãos? Houve luz. Disse Deus, haja separação entre as águas. E o que aconteceu? Disse Deus. Fala, gera. Deus usou a palavra dele para criar o mundo. E eu ouvi professores meus no Rema falando isso, e isso transformou, caiu no meu coração. Se o próprio Deus teve que usar a palavra para criar o mundo físico que nós vemos, nós temos que criar o nosso próprio mundo pelo poder da palavra que sai da nossa boca. Nós criamos o nosso mundo pela palavra que falamos. Se você fala, amanhã, eu vou acordar de manhã, vou fazer isso, isso e aquilo outro, você começa a gerar isso em linha com a palavra. Você está gerando, e às vezes nem sabe, mas você está gerando. Gerando o seu dia, gerando o seu mês, gerando as suas semanas. Você pode ficar em pé, por favor? Aleluia. Você precisa falar a palavra. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que você diz, irmão, sobre a sua vida? Os irmãos do louvor podem vir. O que você diz sobre João 10:10 acerca de ti? Ele disse, Jesus já falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que você diz?
Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que existe saúde divina. O que você diz? A Bíblia diz que Ele supre cada uma das vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. O que você diz? Diga assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre cada uma das minhas necessidades, segundo as riquezas dEle, em glória por Cristo Jesus. Diga: eu amo a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus, ela transforma o meu mundo. Porque ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus tem a primazia na minha vida. Diga: a palavra de Deus, ela é o meu mundo. Ela cria o meu mundo. Oh, a palavra de Deus. Oh, aleluia, essa palavra. Aleluia. Oh, Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, pela Sua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor mesmo deixou na Sua palavra e nos ensinou que sem fé é impossível. Pai, mas nós agora nos colocamos cada vez mais. Se coloca agora, irmãos, em áreas que você não estava falando fé, em áreas que você não estava dizendo aquilo que a Bíblia diz. Sabe, se arrepende agora. Se coloca mesmo diante do Senhor, Pai. Aquilo que eu não falei em fé, aquilo que eu falei em dúvida, aquilo que eu não falei com convicção, aquilo que eu não falei, Pai, com certeza. Sabe, se coloca agora. Porque, Senhor, eu só quero falar fé. Eu só quero falar fé. Porque a sua Bíblia, a sua palavra, ela diz: o justo vive pela fé. Então eu vivo pela fé. Eu não falo incredulidade. Eu não ando em dúvida. Eu ando pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.